Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Srs. Presidentes das duas comissões, Senhoras e Senhores Deputados. O Orçamento de Estado para 2013, que estamos agora a debater, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, corporiza uma resposta afirmativa do Governo ao momento crítico que o país atravessa. Não tenho dúvida que, tal como nós, PSD, a grandíssima maioria dos portugueses não gostaria de trilhar este caminho e de enfrentar estas dificuldades. No entanto, julgo que neste momento não existe nenhum português que não esteja sensibilizado para esta situação. Isto porque as dificuldades estão a fazer-se sentir e a refletir de forma equitativa e transversal em toda a sociedade portuguesa. Há um ano atrás, permitam-me que relembre, já tivemos com o Sr. Ministro a discutir o Orçamento para a Defesa Nacional, também ele de grande contenção e onde à data foi acusado de promover a inoperacionalidade das Forças Armadas e hoje também aqui já ouvimos um esboço desta acusação. Direi também que nas 11 sessões de audição que tivemos com o Sr. Ministro durante a execução do presente Orçamento de 2012, que representaram cerca de 28 horas de audição, tivemos a certeza que, ao invés do que o acusavam, o Governo quis, acima de tudo, garantir e reafirmar a especificidade da condição militar, adaptando e ajustando as Forças Armadas ao tempo em que vivemos, aos riscos que o país enfrenta e aos recursos que o país pode disponibilizar. O Grupo Parlamentar do PSD sempre disse que se havia instituição em Portugal capaz de, numa hora crítica da nossa história, dar o exemplo, essa instituição era, seguramente, a militar, ou seja, as nossas Forças Armadas. Neste contexto restritivo, as Forças Armadas voltaram a dar, ao longo deste último ano, um inequívoco contributo para o reforço do clima de coesão, de estabilidade e de segurança, através da demonstração da sua unidade e disciplina na defesa dos valores mais altos que norteiam a nossa existência enquanto nação independente. Quanto ao Orçamento de 2013, de uma forma global, a proposta de Orçamento de Estado afeta o Ministério da Defesa Nacional para o ano 2013, mantém, em termos de classificação funcional das despesas de Estado, como o Sr. Ministro também partilhou connosco, um rácio de 1,2% do Produto Interno Bruto, ou seja, 1.938 milhões de euros. Este valor está claramente abaixo do valor aprovado em 2012, que foi de 2.052 milhões de euros, representando assim, para 2013, uma redução de 114 milhões de euros. Também aqui se nota um esforço da parte do Ministério da Defesa Nacional em acompanhar a restrição dos outros ministérios e, por essa via, as restrições do Orçamento de Estado para 2013. A racionalização dos efetivos das Forças Armadas vai estar em curso durante o ano de 2013 e deverá ser feita em função da redução dos ingressos do pessoal nos quadros permanentes e de contrato, de forma equilibrada, de acordo com as percentagens já acordadas com as chefias militares, ou seja, o efetivo autorizado. Este ponto para nós é de extrema importância, pois o soldado, quer seja homem, quer seja mulher, é o elemento essencial e central da instituição militar. Dito isto, gostaria de questionar o Sr. Ministro da Defesa Nacional se considera que este orçamento, uma vez mais de grande contenção e rigor, permite ou não às Forças Armadas continuarem a cumprir as missões que lhes estão cometidas, em especial aquelas que lhe garantem a independência e a soberania de Portugal. Perguntava também, e não é de sumenos importância, qual foi o grau de envolvimento das estruturas e chefias das Forças Armadas na feitura desta proposta de orçamento. Passava agora a outro tema que se prende com os deficientes das Forças Armadas. Para o PSD, a especificidade dos deficientes das Forças Armadas deverá ser mantida e acautelada com este orçamento, aliás, tal como aconteceu no Orçamento de 2012. Nesta perspectiva, esperamos que a implementação do balcão único, que se traduza numa melhor e oportuna prestação de serviços a todos aqueles que deram tudo o que tinham pela defesa da nossa pátria. De uma análise aprofundada sobre a proposta de orçamento e de acordo com as palavras também que o Sr. Ministro já partilhou connosco,
e, em conjunto com o Governo, detectamos que os deficientes das Forças Armadas não foram contemplados nas situações de exceção relativas à manutenção das isenções ou reduções de custos com transportes públicos. Também nos mereceu reflexão se as pensões indenizatórias dos deficientes das Forças Armadas devem ser englobadas na aplicação da Contribuição Extraordinária de Solidariedade e se os DFAs não deveriam estar isentos de IRS nas suas pensões indenizatórias. Julgamos que não se deve estar a pedir ainda mais a quem tudo deu pela defesa da pátria. Nesse sentido, o PSD irá apresentar, em sede de especialidade, as propostas necessárias para corrigir esta situação. Mais do que uma pergunta, gostaria de saudar o Sr. Ministro e a sua equipa pela pronta atuação nos casos que acabei de descrever e que, de alguma forma, também partilhou connosco na sua intervenção inicial, e pela visão que tem relativamente aos deficientes das Forças Armadas. Sr. Ministro, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD também saúda a intenção da conclusão do Conceito Estratégico de Segurança e Defesa Nacional e a prioridade que lhe está a ser dada por este Governo. É a nossa convicção que só com este documento concluído e aprovado será possível equilibrar as necessidades de reequipamento das Forças Armadas, assim como o património afeto ao Ministério da Defesa Nacional. Dito de outra forma, esperamos que a Lei de Programação Militar e a Lei de Programação das Infraestruturas Militares sejam revistas logo após a conclusão e aprovação do Conceito Estratégico. Para terminar, abordaria uma questão que tem estado em cima da mesa e que o Sr. Ministro também já hoje abordou e que se prende com as alterações ao regime de passagem à reserva e reforma, constantes neste Orçamento de Estado, eu diria o Decreto-Lei 166 de 2005. Gostaríamos também de sublinhar e enfatizar que as situações normais de passagem à reserva e reforma estão asseguradas, pois qualquer militar com 55 anos de idade e 36 anos de serviço continua a ter condições de passagem à reserva nas mesmas condições da legislação atual. No entanto, consideramos que existem duas situações que deveriam ser acauteladas e que partilhamos também com o Governo. Uma delas tem a ver com a especificidade da carreira militar. Refiro-me concretamente às situações em que o militar é excluído de promoção por ultrapassagem por militares mais modernos, entre 2 a 4 vezes, consoante os postos. Concretamente, refiro-me ao artigo 189 do ENFAR. Julgamos que deveria ser equacionada a sua possível passagem à reserva, tal como já existia do antecedente. Outra situação prende-se com os militares que concorrem a cargos políticos. Refiro-me ao artigo 31F da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas. Também neste caso, e não obstante se tratar de uma lei de valor reforçado, deverá ser possível garantir inequivocamente a sua passagem à reserva para garantir o verdadeiro exercício do cargo a que se candidata. São duas situações muito pontuais que abrangem um universo muito restrito de militares e que ponderaremos a apresentação de proposta de alteração ou aclaração, consoante o caso. Por último, ainda na atual proposta de alteração ao regime de passagem à reserva e reforma, constante do Orçamento de Estado de 2013, parece-nos que a mesma carece de uma pequena aclaração nos casos dos militares que estão atualmente na situação de reserva, para que não haja qualquer equívoco que a legislação aplicável na passagem à reforma é a atual e não a proposta de Orçamento de Estado para 2013. Gostaria, se possível, de ouvir o Sr. Ministro sobre estas situações que acabei de descrever. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.